Amém? Eu quero cumprimentar a igreja com a paz de Cristo. E eu quero dizer para os irmãos que é bom estar aqui com os irmãos. A gente esteve sábado lá no sítio da igreja, no Acampa Dentro, e foi profético, foi bênção. E hoje o Senhor está dando para a gente essa oportunidade da gente estar compartilhando uma palavra que o Senhor trouxe para o meu coração e que eu creio que vai servir de bênção para as suas vidas. Ali, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava trabalhando através de um mover todo que especial, e eu acredito que o Senhor continuará trabalhando. Então se faz necessário nessa noite que você esteja atento para você perceber a palavra, para você entender o comando e para você se permitir ser esclarecido pelo Espírito Santo, porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Então nesta noite a palavra de Deus quer penetrar no mais profundo do seu ser, não para trazer sobre você um emocionalismo que vai redundar em coisa nenhuma, mas a palavra vai penetrar no seu ser para trazer transformação na sua vida, para que cada dia você abunde em graça, para que cada dia você abunde em conhecimento e jamais desista do seu chamado. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16. Amém? Vamos ler lá a nossa Bíblia no livro de Juízes capítulo 16. Amém? Livro de Juízes capítulo 16. Nós não vamos ler todos os versículos, mas vamos destacar alguns. Amém? Juízes capítulo 16. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, e pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Amém? Vocês podem sentar, por favor. Amém? Eu sei que a história de Sansão, às vezes parece uma história que meio que saturada, né? Fala-se tanto sobre a vida de Sansão que parece que já se esgotou todas as informações, aleluia, que poderíamos ter extraído desta palavra. Mas é aí que você se engana, porque a Bíblia, ela é viva, e a Bíblia, ela é a revelação de Deus ao homem. Então todas as vezes que você busca Deus através da palavra, Deus vai se revelar de uma maneira diferente através de uma mesma palavra. É que nem quando você lê o Salmo de número 23, você ouve o irmão X lendo o Salmo 23 e trazendo uma revelação dentro daquele texto. Deus vai falar de uma maneira ao seu coração. Você ouve o irmão Y lendo o Salmo 23 e explanando o texto, e você vai perceber que Deus vai trazer uma revelação através daquele irmão sobre o Salmo 23.
porque a palavra do Senhor é viva e ela vai se ajustando à necessidade do nosso coração. A palavra, ela vai se ajustando de acordo com o que Deus quer liberar para a sua vida. Às vezes a gente se acostuma aos domingos estar na igreja e a gente já conhece um pouco a liturgia da congregação e a gente pensa que tudo vai ser sempre do mesmo jeito. Mas eu quero te fazer entender que aonde há a manifestação do Espírito Santo, nunca as coisas serão do mesmo jeito. Deus sempre trabalhará de um modo inédito. Deus sempre trabalhará de uma maneira diferenciada. Às vezes é no mesmo louvor, às vezes é na mesma oração, às vezes é na mesma palavra. E por ser a mesma oração, por ser o mesmo louvor, por ser a mesma palavra, eu fecho o meu coração e eu começo a considerar de que Deus não está ali e de que Deus não falará naquele momento. Mas se você aguçar os seus sentidos espirituais, você vai perceber que existe uma esfera de revelação em nosso meio. E se você conectar a sua vida aos céus, Deus vai trazer à existência aquilo que os céus quer liberar para a sua vida. Como Naragábia, os céus têm muito para liberar para a sua vida, porque Deus tem interesse em te levantar. Deus tem interesse em trabalhar em sua vida. Deus tem interesse, meu irmão, em te fazer prosperar. Como a nossa irmã pastora Silene falara, Deus está trazendo prosperidade sobre a vida da igreja. Aí você olha para a sua realidade, você olha para a notícia que você recebeu sexta-feira, você foi mandado embora e você começa a considerar matematicamente e racionalmente a sua vida, e você não acredita na palavra. Como Deus me fará prosperar se esta tem sido a minha situação? Você precisa entender que o mesmo Deus que transformou águas amargas em águas potáveis é o mesmo Deus que opera e operará na sua vida. O mesmo Deus que fez água sair da rocha é o mesmo Deus que operará na sua vida. O mesmo Deus que fez Lázaro reviver é o mesmo Deus que irá operar na sua vida. Mas a palavra é algo que você precisa tomar posse. Se você não toma posse, você não terá como desfrutar dela. A história de Sansão é muito impressionante, porque Sansão é um camarada que desde antes do seu nascimento, Deus havia falado, louvado seja Deus, com a sua mãe. Deus havia falado com os seus pais. A Bíblia diz que a mãe de Sansão era uma mulher estéril, e ela recebe uma revelação da parte do Senhor, de que era para ela deixar de beber bebida forte, era para ela deixar de se envolver com coisas imundas, porque Deus faria com que o seu ventre gerasse um nazireu. A primeira coisa que você percebe é que antes que a palavra se cumprisse na vida de Sansão, Deus trouxe exigências para esta mulher. Você vai ter que ceder, você não mais vai beber bebida forte e você não mais vai se envolver com coisas imundas. Então Deus traz para a mãe de Sansão o seguinte: para que o milagre se manifeste na sua vida, você precisa condicionar a sua vida no meu propósito. Quando você lê Juízes 13, você vai descobrir isso. Antes que a palavra se cumprisse na vida da mãe de Sansão, ela precisava se enquadrar aos propósitos do Senhor. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba, que antes que a promessa se cumpra na sua vida, você precisa atentar para as exigências que o Espírito Santo irá trazer sobre a sua vida. Ah, pastor, não tem exigências. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Não é assim.
A Bíblia diz que estava Moisés junto com todo o povo recém-saído do Egito, e eles se deparam em uma situação de perseguição com Faraó e seus homens, e não dava tempo deles irem para uma outra direção, e estava diante deles o mar. E o povo se desespera diante daquilo que estava acontecendo, porque eles pensavam que Deus não iria se manifestar. Meu irmão, jamais se permita pensar que Deus jamais se manifestará na sua vida. Se você tem aberto seu coração para Deus, Deus vai se manifestar, e os seus inimigos serão todos eles destruídos pelo poder do nome de Jesus. E quando Moisés se vê apreensivo diante daquela situação, a Bíblia diz que Moisés clama ao Senhor, e o Senhor traz uma palavra para Moisés: por que clamas a mim? E a palavra fora esta: diga aos filhos de Israel que marchem. Eu creio que numa fração de segundo eles pensaram: mas como marcharemos em direção às águas se não temos embarcação e recursos para? E o Senhor pergunta para Moisés o que Moisés tinha em suas mãos, e Moisés apresenta: eu tenho um cajado. E o Senhor disse para Moisés: levante as suas mãos e toca com o cajado na água. E a Bíblia diz que quando ele levanta as mãos e toca com o cajado na água, Deus faz soprar um vento e o mar se abre. Aí você vai pensar: ué, pastor, Deus não disse que daria vitória? Então por que Moisés teve que fazer aquilo? Porque independente da promessa de Deus na sua vida, sempre vai haver uma exigência, um condicionamento para que a promessa de Deus se cumpra. Então comece nessa noite a ajustar a sua vida aos planos de Deus. Comece a ajustar a sua vida aos desígnios do Senhor, e então verás a manifestação de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí no teu lugar? E a Bíblia diz que quando Sansão nasce, o Senhor libera uma palavra para esta mulher: ele será um nazireu. Então você vai ter que estar debaixo deste mesmo manto, debaixo deste mesmo entendimento. Não poderá passar navalha sobre a cabeça dele, ele não poderá beber vinho, bebida forte, ele não poderá se aproximar de coisas imundas, porque ele será um nazireu de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, nós vemos na vida de Sansão um diferencial. Qual era o diferencial que havia na vida de Sansão? A glória de Deus que havia na vida dele. O diferencial na vida de Sansão não era os seus cabelos longos e nem a restrição que havia na vida dele para bebida forte, e a restrição que havia na vida dele para não se envolver com coisas imundas. Nós percebemos que havia um diferencial na vida de Sansão, e o diferencial era a glória de Deus. E porque a glória de Deus se manifestava na vida de Sansão? Porque ele era alguém que Deus havia se levantado para fazer uma aliança com ele, e ele se dispôs a cumprir a sua parte na aliança. Deus é um Deus de alianças, e quando Deus faz uma aliança conosco, Deus se compromete comigo, mas Ele espera que você e eu nos comprometamos com Ele. Às vezes, aleluia, nós queremos que Deus se comprometa conosco e nós não queremos nos comprometer com Deus, e a gente sai pela tangente. Deus é misericordioso, Deus Ele me entende, Deus vai fazer isto, fazer aquilo. Deus não vai fazer nada. Quando nós olhamos o perfil do temperamento, da personalidade de Sansão, a gente vai ver que Sansão, ele tinha um perfil colérico.
Aleluia! Sansão, ele era um camarada colérico, ele tinha uma força de decisão, ele tinha um poder de liderança, ele era um camarada extrovertido. Mas quando nós olhamos para o trajeto de vida de Sansão, a gente vai perceber que durante 20 anos ele julgou a Israel. Mas você percebe que ao longo desses 20 anos, o tempo que ele manteve aliançado com Deus, cumprindo a parte dele na aliança, Deus fazia ele prosperar. Mas à medida que Sansão ia cedendo, ia abrindo mão, ia vivendo uma vida de qualquer maneira, a vergonha ia se manifestando na sua vida. E eu quero dar um tema para essa mensagem. E o tema da nossa mensagem é: ao analisarmos a vida de Sansão, como não perder a glória de Deus. Como não perder a glória de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: preste atenção, para que juntos saibamos como não perder a glória de Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? A gente tem hábito de falar muito da glória, e a glória, louvado seja Deus, parece algo banalizado, porque existem muitas pessoas que pensam que a glória é dar glória. Ou existem muitas pessoas que pensam que a glória se resume aos moveres que vemos dentro da igreja. É óbvio que os moveres que vemos na igreja são indícios da manifestação da glória de Deus. Mas a glória de Deus não se limita aos moveres que acontecem dentro da igreja. Até porque, muitas das vezes, certos moveres dentro da igreja têm mais emocionalismo do que manifestação da glória de Deus. Porque quando a glória de Deus é manifesta na vida de um homem, aquela glória o transforma, aquela glória o constrange, e aquela glória o leva a desejar o mais de Deus para a sua vida. Então você precisa nessa noite começar a raciocinar se o que você tem desejado é a glória de Deus, ou se o que você tem desejado é se mover dentro da igreja. Calabassuri que elevasse. Sansão, ele foi um camarada que ele quase casou com uma mulher chamada Tima. Ele quase casou com essa mulher, mas a mulher desistiu do casamento, seus pais desistiram do casamento. A Bíblia diz que Sansão ficou demasiadamente enfurecido, e ele mostrou a sua força e a sua indignação diante daquele constrangimento de ter sido deixado às portas do casamento. E os pais daquela mulher se sentem intimidados, e eles oferecem a filha mais nova para que Sansão casasse, mas Sansão não mais queria casar com aquela mulher. Aí você vai dizer para mim: mas pastor, eu não estou entendendo essa história. Então quer dizer que Sansão, ele escolheu uma mulher para casar? Escolheu. E na porta do casamento, a mulher desistiu do casamento? Desistiu. Os seus pais a fizeram desistir. E Sansão, como era alguém que tinha a glória de Deus sobre a sua vida, e Deus havia levantado Sansão para livrar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Os filisteus estavam dominando o povo de Israel já há cerca de aproximadamente 40 anos, e Deus decide levantar Sansão para ser instrumento de livramento na vida do povo, para que o povo de Deus fosse libertado das garras e do domínio dos filisteus. E diz a Bíblia que Sansão, por muitas das vezes, se levantou com poder e com autoridade para ser livramento na vida do povo de Israel. Mas por que Sansão foi um camarada que se levantou como o libertador do povo de Israel sobre o domínio dos filisteus? Porque havia uma glória de Deus sobre a vida de Sansão. Então todas as vezes que a glória de Deus está em mim e que a glória de Deus opera em mim, Deus sempre vai me levar ao triunfo, Deus sempre vai me levar à vitória.
Mas eu não posso, meu irmão, me permitir ser pretensioso ao ponto de começar a crer que eu posso manipular a glória de Deus. Eu não posso ser ignorante ao ponto de pensar que eu posso manipular a glória de Deus. Mas como assim, pastor? Existem pessoas que são demasiadamente habilidosas dentro da igreja e elas pecam, mas mesmo assim querem continuar pregando. Ele tem uma palavra boa. Ela peca e mesmo assim quer continuar cantando, mas ela canta de uma maneira diferente. E a gente começa a pensar que a gente pode ir lá fora e a gente pode voltar aqui para dentro. A gente pode fazer coisa errada, aleluia, e novamente voltar aqui para dentro e agir como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, Sansão se moveu em glória porque ele estava mantendo a sua aliança com Deus, porque à medida que ele foi decaindo moralmente e cedendo aos princípios, Deus começou a esvaziá-lo da glória. Deus tem me feito pensar durante estes dias. A gente tem se deparado com algumas pessoas que têm estado na presença de Deus de qualquer maneira, e o jargão delas é este: Deus me entende, Deus terá misericórdia de mim, e tão logo eu me levantarei. Eu não estou querendo dizer para você, meu irmão, que se você caiu, você não terá um advogado que poderá te colocar de pé. É óbvio, a epístola de João diz muito bem sobre isto, mas você precisa considerar com seriedade a importância da glória de Deus na sua vida. Você precisa entender que a glória de Deus, ela não pode ser banalizada. Deus não é um brinquedo que hoje eu o afago e amanhã eu deixo ele jogado em cima de uma prateleira ou em cima de uma estante. Eu preciso entender que Deus precisa ser o centro da minha vida. Eu preciso entender que Deus precisa ser o centro da minha vida. Então olhe para os céus, de onde virá o seu socorro, e comece a clamar: Deus, segura nas minhas mãos, Deus, sustenta-me diante da tua presença. Eu não quero perder a glória. A Bíblia diz que Sansão sempre foi um camarada movido pelas suas paixões, movido pelas suas vontades. Quando ele sacrificava as suas paixões e quando ele sacrificava as suas vontades, ele prosperava. Mas todas as vezes que ele dava voz às suas paixões, ele sucumbia. E o diabo, ele demarca territórios. A Bíblia diz que o diabo, ele não está ao nosso redor, mas ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando aquele que possa tragar. E a gente sabe muito bem que o diabo, ele está à espreita a nos observar para saber como nos persuadir, para saber como nos vencer e para saber como nos tirar do caminho. E o diabo foi percebendo que ao longo da caminhada de Sansão, mesmo sendo ele alguém que havia sido chamado por Deus, mesmo sendo ele alguém que tinha a unção de Deus, o diabo começa a perceber que Sansão era um cara cheio de fragilidades. Vamos usar o nosso linguajar hoje. Sansão era um camarada cheio de legalidades em sua vida. E todas as vezes que o diabo percebe legalidades na nossa vida que representam feridas, o diabo vai se valer daquelas feridas para te destruir. Experimenta colocar o dedo no teu olho. Não vai arder, não vai doer. Experimenta colocar o dedo na tua ferida. Não vai doer, você não vai se sentir incomodado. É assim que o diabo faz. O diabo se levanta para tocar na minha ferida,
Mas pastor, é verdade, eu tenho essa ferida mesmo, e daí, como eu vou vencer esta ferida? Meu irmão, se voltando para Deus, porque diz a Bíblia que o Senhor é remédio, diz a Bíblia que o Senhor é curador. Não adianta eu ficar dizendo, eu tô dodói, eu tô doente, isso daqui tá carente na minha vida. Todas as vezes que alguém ou o diabo coloca o dedo nessa ferida, eu não resisto, desmaio, eu não resisto e dou lugar à carne. Meu irmão, não adianta você ficar dando voz às suas feridas e às suas mazelas. É tempo de você olhar para Deus e buscar o Todo-Poderoso. Antes que Sansão fosse gerado, Deus falou para a mãe de Sansão: abre mão da bebida forte e pare de se envolver com coisas imundas. Então, para que a sua ferida seja sarada, você precisa hoje se submeter ao antídoto que desce do céu. E se é confissão, confesse. Se é arrependimento, arrependa-se. Se é oração, ore mais. Se é sacrifício, sacrifique mais. E Deus vai reverter este mistério. Quando você pensa que está caído, Deus vai mostrar para você que você está de pé. Quando você pensa que já está esgotado, Deus vai mostrar para você que por causa da sua perseverança, Deus vai honrar você. A gente às vezes passa por algumas situações de provocação do inferno, e a gente percebe que o diabo quer tocar na nossa ferida para nos desestabilizar e para nos levar à loucura. Mas irmãos, o remédio é buscar a Deus. O remédio é dobrar o joelho e se prostrar. Diz a Bíblia que devemos fechar a porta do nosso quarto e orar ao Pai que nos vê em secreto, e Ele nos levantará. Meu irmão, não sei por que você está de boca calada. Deus quer te levantar, Deus quer curar a sua ferida, Deus quer abrir o seu entendimento. Desperta! Desperta, meu irmão. Deus está tocando a trombeta. Deus está tocando a trombeta. Deus está tocando a trombeta. O tempo está sendo acelerado e Deus quer te levantar. Deus quer te avivar. Deus quer te envolver para que você dê frutos. Mas quando, meu irmão, a gente não se abre para buscar a Deus, quando a gente não se abre para ser tratado, o diabo nos prega uma peça. Quando Sansão decide se vingar da família da sua quase esposa, os seus pais aconselham a Sansão para que ele não agisse daquela maneira. Mas tu ouviu? Nem ele. Ele estava tomado, porque colérico é assim, né, meu irmão? Só Jesus para colérico. Aleluia! Ele estava decidido em se vingar. Ele estava decidido em dar o troco. Meu irmão, às vezes a gente ouve algumas pessoas falarem assim: aí tem certas situações que eu fico surdo. Aleluia, eu quero matar ou morrer. Em nome de Jesus Cristo, deixa o Senhor derramar o antídoto do céu sobre a sua audição, para que você discirna a voz do Senhor, como Samuel teve que discernir. Samuel teve que discernir a voz do Senhor, e quando ele discerne ao Senhor chamá-lo, ele diz: fala, que o teu servo ouve. Se disponha nesta noite a dizer: Deus, fala, que eu quero te ouvir. Se disponha nesta noite a dizer: Deus, fala, me move, me move, me move, porque eu quero ser movido pelo teu Espírito. Porque se Deus, meu irmão, te mover, você não terá um fim de desgraça. Se Deus te mover, Ele vai se responsabilizar. Diz o texto que aquele que é guiado pelo Espírito não sabe para onde vai e não sabe de onde vem.
Então aquele que é guiado pelo Espírito, ele não sabe como se dará o fim das coisas, mas ele sabe de uma coisa: Deus está no controle. Ainda que ele venha perder, ele vai entender que aquela fora a vontade do Senhor. Aprenda a aceitar a vontade do Senhor. Meu irmão, quem disse que Deus queria que Sansão casasse com aquela filisteia? Como que o nazireu, um separado de Deus, ia casar com uma mulher que não honra a aliança com Deus? Como que um filisteu, aleluia, como que um nazireu casaria com uma família de homens e mulheres, famílias inteiras dizimadoras, famílias inteiras com espírito de iniquidade? Ele precisava entender que aquela porta, quem estava fechando é o Senhor. Mas existem pessoas que querem ver a glória de Deus, mas elas são irredutíveis. Eu quero dizer para você, meu irmão, você precisa ceder à vontade de Deus. Você precisa ceder à vontade de Deus. Ceda, abra mão de seus caprichos. Foi tão capricho, pastor Michel, que quando ele foi rejeitado no casamento, a Bíblia diz que a família de Tiná ficou intimidada, porque Sansão, aleluia, fez o escarcéu no arraial dos filisteus. E o pai dessa mulher quis entregar a irmã mais nova, porque Tiná já havia casado com outro peregrino lá. Aleluia! E ele quis colocar a filha mais nova para casar com Sansão, mas Sansão estava cego de ira. Não, quem eu queria me abandonou, então não quero mais ninguém, mas eu vou botar para quebrar. Ou seja, ele estava irredutível. Sabe o que estava acontecendo com ele? Orgulho ferido. Mas para você ver a glória de Deus, meu irmão, você tem que abrir mão do seu capricho. Para que você veja a glória de Deus, você precisa abrir mão do seu capricho. Mas, irmão, Sansão estava inflamado. Ele já nem mais estava disposto a honrar a sua aliança. Ele estava aberto para fazer aquilo que ele julgava ser o melhor para a sua vida. E quando a gente trilha o caminho da irreverência, quando a gente trilha o caminho da vaidade, o diabo vai preparar um laço. O diabo vai preparar um laço. E quem Sansão se depara? Entre os habitantes lá da cidade de Gaza, Sansão se depara com uma mulher chamada Dalila, uma prostituta que havia sido contratada pelos filisteus para entrar na intimidade de Sansão e arrasar a vida de Sansão. Meu irmão, quando você está disposto a fazer aquilo que você quer, e você se torna alguém irreverente e não quer mais ouvir a Deus, o diabo vai colocar uma armadilha diante de você. E diz a Bíblia que Dalila se apresentou diante de Sansão, e ela, com toda a sutileza, com toda a sagacidade, aleluia, faz com que Sansão se apaixone por ela. Mas ela não estava disposta a ligar a sua alma com a alma de Sansão. Ela estava disposta a fazer uma única coisa: arrasar e destruir a vida de Sansão. Ah, pastor, hoje eu decidi fazer as minhas próprias escolhas, porque eu quero ser feliz. E desde o dia que eu tomei essa decisão, estou me sentindo mais leve, estou me sentindo mais solto, estou me sentindo com mais paz comigo mesmo. Meu irmão, o diabo está armando para você e você não está nem se dando conta. Porque quando o diabo, ele começa a seduzir uma pessoa, ele não se apresenta como bicho papão não, meu irmão. Ele coloca as Dalilas da vida. Louvado seja Deus. Ele coloca os banquetes da vida para verdadeiramente ludibriar o seu coração. Eu não estou falando somente na área sexual não, meu irmão. Em todas as áreas, o diabo sempre vai preparar um banquete. Às vezes
a gente vê alguns irmãos falando: gente, mas aquele irmão estava tão fora da visão, aquela mulher não era nem tão interessante assim, mas como que ele caiu? Aquele homem não era nem tão interessante assim, como é que, aleluia, ela caiu, meu irmão? Não era interessante para a gente, mas para ele era. Não era interessante para ela, para a gente, era para ela, porque o diabo, meu irmão, ele vai se apresentar para querer suprir justamente a sua necessidade. E o interessante que quando Dalila se deita com Sansão, ela começa com doçura e com suavidade persuadir Sansão, e ela começa a exigir de Sansão que Sansão expusesse para ela em que consistia a sua força. Meu irmão, todo homem de Deus, ele tem o seu segredo, ele tem o seu enigma, ele tem a sua intimidade. Intimidade não é para ser exposta para ninguém, senão para o Senhor. Você precisa ter o seu enigma, o seu ponto de comunhão e de busca. Eu não sei como você tem hábito de atrair a presença de Deus, mas não deixe o diabo penetrar na tua intimidade. E o interessante é que quando você lê o capítulo 16, do versículo 13 em diante de Juízes, você vai perceber que quando Dalila pergunta para Sansão em que consiste a sua força, Sansão conta uma história para ela lá, e ela acredita, e ela arma a cilada, e Sansão não cai. E eu estava lendo esse texto, Patrícia, e eu estava prestando atenção num detalhe. Sabe quantas vezes, Silene, Dalila tentou Sansão, Cleiton? 3 vezes. Você não consegue entender nada não, meu irmão? 3 vezes não te diz nada não? Dalila tentou Sansão 3 vezes. O que o Senhor disse para Pedro? Pedro, você me ama? Te amo, Jesus. Cheio de emoção, aleluia, cheio de fantasia. Pedro, tu me ama? Senhor, jamais eu te abandono, estou contigo no abro, é daqui para o céu. Pedro, tu me ama? Antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Quando nós olhamos para Sansão, nós vemos em Sansão um protótipo de Pedro, alguém que negou o Senhor 3 vezes. Deus não tinha uma obra na vida de Sansão? Tinha. Aí você vai dizer, mas pastor, Deus recuperou a Pedro, por que Deus não recuperou a Sansão? Porque quando a gente olha para a vida de Sansão, a gente vai perceber que Sansão, ele estava se sentindo tão dono da situação, que não havia nenhum considerar no coração dele, de que ele estava errado e que ele deveria se arrepender. Ele estava se sentindo totalitário e absoluto. Eu quero dizer para você, que uma das síndromes do rebelde e de alguém que está perdendo a glória de Deus, ele começa a se sentir único e absoluto. A verdade está somente com ele, e ele não se abre para aprender e nem para ouvir. Deus está dizendo, se volte em quebrantamento, e Deus poderá te restaurar. Oh, lebaduri que lemanuá serebacaia, Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que na última vez, Dalila cria toda aqui uma situação. Puxa, já por 3 vezes você está brincando comigo, já por 3 vezes você está me tirando como boba. Você me ama ou você não me ama? Esse negócio de prova de amor é meio estranho, hein? Aleluia! Quando a gente não está na bênção de Deus. Me deu uma prova de amor. E Sansão já estava ligado com a sua alma, já estava ligado com o seu coração naquilo. E sabe o que Sansão faz? Abre o seu coração e conta o seu segredo. E a Bíblia diz que depois que Sansão conta o seu segredo, meu irmão, a desgraça se consolida na vida dele. Por quê? Porque o diabo consegue tragar a sua vida. Quando você conta o seu segredo, ele diz, é só cortar o meu cabelo, aleluia, desfaça tranças, corta o meu cabelo.
eu não posso me envolver com isso, eu não posso me envolver com aquilo. Então é só eu abrir a guarda e me envolver com todas estas coisas e ceder, eu perco as minhas forças. E como ela havia sido contratada pelos filisteus, o que ela faz? Ela expõe o segredo, a intimidade de Sansão. Aquela mulher era a bênção na vida de Sansão. Ela expõe a intimidade de Sansão. E a Bíblia diz que os filisteus o pegam e arruinam a sua vida. A Bíblia diz que Sansão tenta escapar daquela situação, tenta fugir daquela situação, mas não deu. Sabe por que não deu? Porque já era tarde demais. Então você quer verdadeiramente não perder a glória de Deus? Você quer verdadeiramente não perder a glória de Deus? Ou você quer seguir o caminho que Sansão seguiu? Porque se você quer perder a glória, siga o caminho que Sansão seguiu. Trilhe este caminho e você vai ver aonde você não irá chegar. Aleluia! Mas se você não quer perder a glória de Deus, a primeira coisa que você precisa vencer é o egoísmo. Diga comigo, eu preciso vencer o egoísmo para não perder a glória de Deus. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 28, rapidinho, para você respirar um pouquinho, para eu. Ezequiel capítulo 28. Versículo 17, diz assim, Ezequiel 28, 17, abra aí por favor. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. A gente sabe que esse texto fala de uma profecia do profeta Ezequiel para o rei Tiro. A gente sabe que o rei de Tiro foi um cara muito soberbo e muito vaidoso, porque Tiro era uma cidade que a gente pode se considerar como uma cidade portuária, uma cidade de grande comercialização. Então Tiro era uma cidade que estava vivenciando uma ascensão econômica muito grande. E aquela ascensão econômica estava trazendo uma certa soberba para aquela cidade, estava trazendo uma certa soberba para aquela nação. É como se vê alguns historiadores falando dos Estados Unidos, uma nação que Deus levantou e que hoje o próprio Deus está abatendo essa nação por causa da sua soberba. E quando nós lemos do versículo 11 ao versículo 19, a gente vai perceber que o escritor do livro de Ezequiel, ele faz uma comparação do rei de Tiro com o querubim ungido que foi expulso dos céus. Quem é o querubim ungido? Lúcifer, que veio a se tornar Satanás. A gente sabe que Lúcifer foi um anjo de luz, cheio de glória, cheio de autoridade, cheio de sabedoria, mas que em um determinado momento deixa o seu coração ser persuadido e ser seduzido pelo mal, e ele propõe em seu coração estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Então o que a gente percebe tanto com Lúcifer como o rei de Tiro? Que todas as pessoas que decidem serem maiores do que Deus, todas as pessoas que decidem resistir a Deus, Deus as abaterá. Assim como Deus tirou toda a honra de Tiro, assim como Deus tirou toda a glória e majestade que havia em Lúcifer, Deus está dizendo que se você não quer perder a glória, você precisa abrir mão do egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, a minha vontade sempre em preeminência, em nome de Jesus.
Diga não para o seu egoísmo e aprenda a ceder. O Senhor chega, aquele mancebo de qualidade, chega para Jesus: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor diz para o mancebo de qualidade: obedeça os meus mandamentos. E ele diz com uma certa vaidade, aleluia, interiorizada: não, eu tenho cumprido todos os mandamentos, eu sou um rapaz virtuoso. E o Senhor chega para aquele camarada e diz: ah é? Então eu vou te dar uma dose mais forte. E o Senhor chega para aquele camarada e diz: pegue tudo que você tem, venda e dê aos pobres. O que aconteceu com esse camarada? Atenta, Deus está falando com você e comigo. O que aquele camarada faz? Ele permanece aberto? Não, ele se entristece e vai embora. É uma palavra muito simples. Deus queria que ele ficasse pobre? Não, Deus estava querendo mostrar para ele que só havia uma maneira dele encontrar o reino dos céus: se o seu coração estivesse no reino de Deus. E quando ele desiste, ele prova que o seu coração estava nas suas riquezas. Então, se você não quer perder a glória de Deus, vença o egoísmo e coloque o seu coração no reino de Deus. Coloque o seu coração em Deus. Sansão foi um camarada egoísta. Deus o honrou, Deus o glorificou, mas o egoísmo era latente na sua vida. Ele só fazia o que ele queria. Diga para a pessoa que está do teu lado: você não quer perder a glória de Deus? Diga para essa pessoa: vença o egoísmo. Oh, parece até contraditório agora o que eu vou dizer, mas para que você não perca a glória de Deus, sabe uma outra coisa que você precisa abrir mão? Você precisa vencer o altruísmo. Se você não quer perder a glória de Deus, sabe o que você precisa vencer? O altruísmo. Mas pastor, o que é o altruísmo? O altruísmo, aleluia, é o seguinte: é aquele tipo de pessoa que coloca, aleluia, a vontade dos outros acima da sua vontade. É aquele que coloca os sentimentos dos outros acima dos seus sentimentos. Já viu aquele tipo de camarada que ele é demasiadamente altruísta? Ele deixa de fazer o certo para agradar ciclano e bertano. Ele deixa de fazer o certo para agradar ciclano e bertano. Se você não quer perder a glória de Deus, você tem que vencer o altruísmo. Já viu aquela política da boa vizinhança? Mas é demagogia pura. Bendito seja Deus, ele diz que não viu, mas ele viu, só que ele está fingindo que não viu, porque ele não quer se envolver. Meu irmão, se você não quer perder a glória de Deus, vença o altruísmo. Mas pastor, eu não devo me compadecer da miséria do meu próximo? Sim, mas se compadecer da miséria não é fazer vista grossa para o pecado. Se compadecer da miséria é você chamar o irmão, se dispor a ajudá-lo, mas orientá-lo no caminho da verdade. O que a Bíblia diz? Que se você está vendo o seu irmão em algum erro, você tem que ir lá orientá-lo. Abra sua Bíblia rapidinho, 1 de Samuel capítulo 2, versículo 30. Oh, Espírito Santo de Deus. 1 de Samuel capítulo 2, versículo 30. É um texto bem conhecido, e eu fiz questão de separar textos bem conhecidos. Primeiro de Samuel capítulo 2, versículo 30. Diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei,
porém os que me desprezam serão desprezados. Eli é a figura de um sacerdote altruísta. Eli é a figura de um sacerdote altruísta. Aprenda. Por que Eli é a figura de um sacerdote altruísta? Porque Eli era aquele tipo de camarada que tinha uma liderança dentro da sua casa. Ele era pai. Ele tinha uma liderança dentro da sua casa. Ele era um sacerdote. E o que Eli faz? Ele deixa a vontade de Deus de lado e ele dá voz à vontade e os caprichos de seus filhos. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Eli é o sacerdote que deixa de lado a vontade de Deus e ele coloca em destaque a vontade de seus filhos. Deus tinha uma aliança com a casa de Eli, mas esse texto deixa bem claro que Deus remove a unção e a graça que estava na vida da família de Eli, porque Deus os reprova e Deus transfere o manto para a família de Samuel. Você pode dar glória a Deus? Mas por que Eli perdeu a glória de Deus sobre a sua casa? Porque ele não venceu o altruísmo, Magno. Aleluia! Ele não venceu o altruísmo. Eu sei que quando se fala de família, quando se fala de amigo, quando se fala de pessoas muito próximas, é uma situação tão delicada. É uma coisa que a minha esposa fala. Aleluia! Quando a gente vai falar com um amigo, quando a gente vai falar com uma amiga, a gente tem que ter todo o cuidado, toda a sabedoria, para não deixar o amigo e a amiga entender errado, mas nós também não podemos deixar de falar para o amigo o que é certo. O que eu quero dizer, meu irmão? Você tem que ter todo o cuidado com os da sua casa. Você tem que ter todo o cuidado com os que lhe devotam apreço, mas ter todo o cuidado, ter todo o amor, ter todo o apreço não significa fazer vista grossa para os erros dos da nossa casa. Ah, pastor, é muito difícil. Louvado seja Deus, aleluia. É muito difícil você exortar um membro da sua casa. É muito difícil você exortar um membro da sua família. Pastor, Deus tem ministrado ao meu espírito algumas palavras para os membros da minha casa. Deus tem ministrado ao meu espírito algumas palavras para os meus amigos. Mas eu estou, pastor, numa sinuca de bico. Eu estou naquela fala ou não falo. Meu irmão, sabe o que você faz? Ora a Deus, pede Deus sabedoria, pede Deus para criar uma situação, mas não deixe de honrar ao Senhor por causa de um sentimento altruísta, porque a palavra diz que aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que não me honrarem, eu irei desonrá-los. Deus remove o manto sacerdotal da vida da família de Eli, porque eles não souberam vencer o altruísmo. Calabassuri como narabassure verrece. Olemanto canarabachebe como naravácia. Meu irmão, o diabo conhece o teu coração. Se você ceder a primeira vez, você vai ter que ceder a segunda. Se você ceder a segunda, você vai ter que ceder a terceira. Aí o que acontece? Tua família pegou a tua força quando você não se posiciona. Aí quando você pensar em se posicionar, sabe o que eles vão dizer para você? Mas você também é assim. Mas você também é assado. Quem é você para chamar minha atenção? Mas irmãos, quando você se posiciona, Deus te dá vitória. Lá na igreja, louvado seja Deus, a gente tem muitos membros lá da minha família. Minha mãe é da igreja que eu pastoreio. Aleluia. Eu tenho tios que são da igreja onde eu pastoreio. Aleluia. E você chamar atenção de mãe é delicado, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que minha mãe seja uma mulher atribulada, mas eu tenho que dar umas cortadas na minha mãe, né? Bendito seja Deus. Senão ela confunde as coisas. Aleluia. Não, meu filho é pastor, eu sou pastora também. E não é bem assim. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Aleluia! Há muitos anos atrás eu tive um problema com um tio meu, porque eu coloquei ele no banco. E ele ficou muito bravo comigo, bendito seja Deus. Veio falar comigo e etc. Irmãos, foi a primeira vez que eu tive um embate sério com um membro da minha família. Mas eu deixei bem claro, aleluia, eu tenho muito respeito pelo Senhor, bendito seja Deus, mas aqui você não é meu tio, aqui você é ovelha minha. Bendito seja Deus. É óbvio que eu falei com ele com todo respeito. Louvado seja Deus, com todo respeito, porque a Bíblia fala que aquele que quer honra tem que honrar. Mas não é porque eu devoto, respeito e honro a ele que eu vou passar a mão por cima da cabeça dele. Diga a uma pessoa que está do teu lado: vença o altruísmo. Aleluia! Vença o altruísmo e Deus vai te dar vitória. Amém? Outra coisa que você precisa vencer, para a gente encerrar aqui, para que você vença, aleluia, essa questão de não perder a glória. Se você verdadeiramente não quer perder a glória, você precisa vencer o esfriamento do amor. Você precisa vencer o esfriamento do amor. Antes da gente ler essa referência, abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 16. Quero te mostrar algo aqui. Aleluia! Juízes capítulo 16, versículo 20. Olha o que diz aqui. Depois que Sansão cede aos encantos de Dalila e entrega o seu enigma. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono. Então, ou seja, Sansão entrega o seu enigma, e olha o que Sansão vai fazer. Ele vai dormir. Sansão entrega o seu enigma e ele vai dormir. Meu irmão, o que a Bíblia diz? Desperta-te. Desperta-te. O que a Bíblia diz? Levanta-te. O que a Bíblia diz? Vigiai. Então você percebe que Deus nos convida a vivermos em alerta. Se você não quer perder a glória de Deus, você precisa deixar de ficar dormindo e você precisa se levantar como um atalaia, como um sentinela. Porque diz a Bíblia em Isaías que viu do nosso adversário como uma corrente de águas. Quando eu clamo, o Espírito do Senhor levanta a sua bandeira. Então, se o inimigo vier e me pegar dormindo, ele vai me matar. E eu quero te fazer uma pergunta: você está acordado ou você está dormindo? Vamos continuar. E disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Ou seja, quando Dalila diz: Sansão, os filisteus vêm. Aí o que Sansão faz? Acorda do sono, preste atenção. Sansão acorda do sono, como se ele tivesse, Patrícia, controle da situação. E ele diz: como dantes me sacudirei. Ou seja, como foram das outras vezes em que eu venci, será desta maneira agora. Você percebe que Sansão já havia perdido a bênção de Deus. Você percebe que Sansão havia perdido a visão do Senhor, porque já não mais havia em Sansão sensibilidade para perceber o seu redor e para perceber que os infernos prevaleceram sobre a sua vida. Deus só desperta alguém que o inferno prevaleceu sobre a vida dele quando esse alguém está aberto a vencer o esfriamento do amor. Quando o profeta Natã diz para Davi: Davi, você pecou e Deus vai trazer juízo sobre a sua casa. O que Davi fez? Ele agiu indiferente quanto à palavra do profeta?
Diga para a pessoa que está do teu lado: existe uma palavra profética sendo liberada para o teu coração hoje. Oh, Espírito Santo. Davi se vê indiferente à palavra profética? Não. Quando ele recebe a palavra, a ficha cai, ele se arrepende. E o Salmo 51 descreve, amém, o quebrantamento de Davi. Senhor, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. Sustenta-me com espírito voluntário, não retira de mim o teu espírito. Você percebe que Davi, ele estava aberto a não se entregar ao esfriamento, porque o pecado nos congela, o pecado nos aprisiona, e o pecado só nos faz dormir. Por quê? Eu não estou falando dormir literalmente não, meu irmão, nada contra quem gosta de cama. Aleluia! Mas o pecado nos faz dormir. Por quê? Porque o pecado nos faz inflamar a carne. E quando a minha carne está inflamada, eu vivo à flor da pele. Tudo eu levo para o lado pessoal, tudo é comigo, estão me odiando, não querem que eu esteja de pé. Sabe quem está te odiando? E sabe quem não quer que você esteja de pé? Diga para a pessoa que está ao teu lado: não é o seu irmão, é o diabo. Não é o seu irmão, é o diabo. Aí Sansão diz: me levantarei e me sacudirei como dantes, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Meu irmão, como que você não vai perceber que Deus não mais está contigo? Meu irmão, você só não percebe isso se você já tiver frio, se você já tiver morto, porque se você tiver um resquício de sensibilidade, você vai perceber: minha oração não está como antes, meu louvor não está como antes, a minha disposição para cultuar não é mais a mesma, a minha disposição para o serviço não está mais o mesmo. Como diz o escritor no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 20, se eu não estiver equivocado: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas? Renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como dantes, Senhor. A Bíblia diz que durante 20 anos Sansão julgou sobre Israel, lutando contra os filisteus. Quando os filisteus prevalecem sobre Sansão, a Bíblia diz que Sansão é feito cativo e ele fica prisioneiro. Aonde? No templo de Dagon. Meu irmão, templo de Dagon lembra o que para você? A igreja da pastora Pedrita ali da esquina? Não, meu irmão. O templo de Dagon lembra o que? O lugar do diabo. Templo de Dagon lembra o que? Lugar de vergonha. Já viu que existem pessoas que elas perdem a glória de Deus porque elas se esfriaram no amor. E elas estão tão frias que elas não percebem o quão ridículas são. Tem 2 pessoas que saíram lá da igreja há um tempo desses atrás, não tiveram problema comigo não, meu irmão. Decidiram dar lugar ao diabo. Voltaram a beber, voltaram a fazer coisas erradas. E eu acho muito engraçado, louvado seja Deus, que eles passam pela gente. Aí ela botou piercing, fez tatuagem, aloprou, caiu na mão do palhaço Cleiton. E eu acho muito engraçado que eles passam perto da gente e parece que eles estão por cima da carne seca. Louvado seja Deus, e nós estamos no vale da sombra da morte. Quando você está cego espiritualmente, meu irmão, você faz papel de ridículo.
Ou seja, com muito peso no meu coração, mas pelo pouco que eu conheço da palavra, eles estão caminhando a passos largos para o inferno e estão fazendo festa. É verdade. Eles estão desviados, literalmente, caíram na gandalha. Ele está chapando todas, ela está chapando todas e outras coisas que não me permite falar. Aleluia, cala de boca. Aleluia! Ou seja, eles estão caminhando a passos largos para o inferno e agindo como se eles estão indo para o céu e nós estamos indo para o inferno. Sabe quem faz isso, meu irmão? O diabo. Porque quando você está no templo de Dagon, sabe o que o diabo faz? Ele arranca a tua visão. Quando você está no templo de Dagon, sabe o que o diabo faz? Ele arranca a sua visão e você começa a fazer papel de ridículo. Mas pastor, eu não estou nessa situação. Glória a Deus. Glória a Deus. A orientação de Deus é: Sansão tinha a glória de Deus sobre a sua vida, mas ele perdeu. E a instrução de Deus para a minha vida e para a sua vida é: Henrique, você não quer perder a glória de Deus? Eu não quero, Senhor. E o que Deus está dizendo para mim? Vença o egoísmo, vença o altruísmo e vença o esfriamento do amor. Para a gente fechar, versículo 30 do capítulo 16. Aleluia. Versículo 30 do capítulo 16. Amém? Vamos ler o versículo 28 primeiro. Diz assim: então Sansão, ou seja, ele estava caído lá, né? No templo de Dagon, vivendo aquela situação de vergonha. Versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Primeiro ele clama, mas olha o que ele diz: Senhor, só desta vez. Só desta vez. O que isso me faz pensar? Que o tempo que ele se viu aprisionado pelos filisteus, houve o ministrar do Espírito de Deus sobre a sua vida. E o Espírito de Deus, ministrando ao coração dele, fizera ele refletir por toda a sua vida até aquele momento, para que ele entendesse por que ele, de guerreiro, de vencedor, se tornou um vencido. E o que Sansão percebeu no tempo que o Espírito de Deus ministrou ao seu espírito? Que a unção de Deus havia sido tirado dele e que Deus o havia reprovado para o ministério. Então eu quero que você entenda que a unção, ela pode ser tirada e você pode ser reprovado sim pelo Senhor. Para de interpretar equivocadamente. Só mais uma vez eu vou no Egito. Só mais uma vez eu peco. Só mais uma vez eu dou lugar ao cão. Só mais uma vez eu me sujo na gandalha. Meu irmão, Deus reprovou Sansão da mesma maneira que reprovou Eli. O que significa? Deus pode reprovar você. Eu conheço um rapaz, já estou terminando, não precisa ficar inquieto não. Eu conheço um rapaz que ele era uma bênção na igreja. Quando eu digo para as pessoas que conhecem ele hoje, que ele era uma bênção, as pessoas nem acreditam. Eu não acredito, pastor, que esse ciclano já foi uma bênção. Porque então, tudo que tinha de Deus na vida dele se esvaiu. Porque eu não consigo ver esse camarada da maneira que o Senhor disse tê-lo conhecido um dia. E reincidente de várias quedas, não só a nível de pecado, a nível de desonra com liderança, a vida de desonra com a igreja.
Irmãos, hoje, ele não é nem a sombra do que ele foi um dia. E sabe por que eu estou contando isso para você? Porque tanto eu quanto você podemos sim perder a glória de Deus. E a glória de Deus nunca mais se manifestará sobre a nossa vida. Você vai ser um crente sem glória. Pastor, você está querendo dizer que Deus não pode me salvar? Eu não estou falando de salvação não, meu irmão. Eu estou falando de glória. A salvação é um dom gratuito de Deus. Eu não estou falando de salvação não. Eu estou falando de glória. Eu tenho a minha salvação? Tenho. Mas Deus me levantou para me manifestar em glória. Eu tenho a salvação, você tem. Mas Deus nos chamou para nos manifestarmos em glória. Porque diz lá a Bíblia em Provérbios que Deus fez todas as coisas segundo o seu desígnio. Deus fez todas as coisas segundo o seu desígnio. Então você é um propósito. Deus te levantou e te separou para, através da sua vida, a glória de Deus se manifesta. Então quando Sansão diz, Deus, é só dessa vez, seu cabelo já havia crescido e Deus decide estar com Sansão somente mais aquela vez. Versículo 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. O que esse texto nos diz? Que se Sansão vivesse a sua vida para glorificar a Deus, e alguém, Flávia, que vive a vida lutando, porque glorificar a Deus não é fácil não, meu irmão. Eu não estou aqui na posição de rei da cocada preta, como se eu fosse o mais santo, o mais puro, o mais poderoso não, hein? Aleluia, longe de mim. Glória a Deus. Mas quando a gente tenta e se esforça e se compromete em fazer a vontade de Deus, o que o Senhor diz para a gente? Que eu não vou nem ler o texto, que já passaram-se as horas. Que aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Então aquele que quer fazer a vontade de Deus tem que morrer. Aquele que quer fazer a vontade de Deus tem que morrer. E olha o que o texto diz: que Sansão, Silene, matou mais filisteus com a sua morte do que enquanto ele estava vivo. Porque durante toda a vida de Sansão houve sempre uma crise ministerial. Uma hora ele fluía e outra hora ele dava lugar à carne. Uma hora ele oprimia e vencia os filisteus, e outra hora ele se relacionava com as filisteias. Então Sansão foi alguém que durante toda a sua vida, louvado seja Deus, ele agiu de maneira insensata. Durante toda a sua vida, Sansão foi um camarada inconsequente. E essa insensatez e inconsequência redundou na perda da glória de Deus. Mas eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Se coloca de pé, talvez você vai se levantar meio pesado. Talvez você vai se sentir meio pesado, porque essa palavra trouxe peso para o teu coração. Mas não peso de julgo, mas peso de reflexão. Aleluia! Diga assim comigo: em nome de Jesus, eu não perderei a glória. Em nome de Jesus, eu quero nesta noite renunciar o egoísmo. Eu quero renunciar o altruísmo.
E eu quero renunciar o esfriamento do amor. No texto de Jó, capítulo 14, versículo 7 ao 9, diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta.